sua amizade que a gente precisa. É hora de viver, acreditar e ser feliz. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, é a sua companhia. 106 FM, a rádio mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. 2h31. Boa tarde, Morada Nova. Boa tarde a todo o Vale Jaguaribano. Está chegando no ar o programa Momento do Presidiário. Ficaremos com todos vocês até as 3h30 da tarde, aonde estaremos levando lindos louvores, testemunho de transformação de vida. Também temos o momento da palavra, né? E também no finalzinho dessa oração estaremos apresentando um copo com água em oração a Deus, para que ao invocarmos a Deus em favor daqueles que se encontram enfermos, sejam eles curados em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar uma boa tarde a você que nos acompanha através do rádio convencional, né, que acompanha aí a programação da Rádio Caiçara FM, e te peço permissão para entrar com essa programação aí no meio da sua família, aí no seu lar, para abençoar essa tarde e essa semana que se inicia hoje, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para darmos continuidade ao programa, eu vou deixar o louvor, que é tema do programa, e daqui a pouco retornaremos para darmos continuidade a essa programação. Aquele programa que passa na rádio, que deixam as mães mandarem recados. Eu distraído outro dia, quando alguém disse alô, é a Dona Maria. Daí você falou meu nome, eu não acreditei e pulei de alegria. Mãe, eu tenho tantas novidades pra gente. Sabe, eu ganhei uma Bíblia de presente de um pastor que veio aqui nos ensinar que Jesus Cristo é o caminho. Mãe, não se esqueça de orar pela gente. Deus está te ouvindo, eu tô tão diferente. Nem pareço aquele filho que tanto te fez chorar. Me espera, mãe, que em breve eu vou voltar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. E em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. Boa tarde a você que nos acompanha através da Rádio Caiçara FM. Eu sou Cláudio Damasceno e esse é o programa Momento do Presidiário.
Daqui a pouco nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Já prepara aí a sua Bíblia, se assim você quiser meditar junto comigo, né, junto conosco. Eu quero deixar uma boa tarde a você que nos acompanha através das redes sociais, né, através do Facebook, Cláudio Damasceno, do Instagram, Cláudio Damasceno, você que nos acompanha através do Facebook da Rádio Caiçara FM. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar uma boa tarde para Ângela Freita e o seu pai Roberto, né, que estão aí no curral tirando leite. Ela disse: seu Cláudio, eu vou tirar o leite mais do meu pai, mas eu vou estar ligadinho no programa Momento do Presidiário. Que Deus abençoe a você, Ângela Freita, ao seu pai e toda a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar um testemunho. Em seguida retornamos com o louvor, e logo após o louvor nós vamos meditar na palavra de Deus. Fique com esse testemunho, reflita nesse testemunho, nas palavras desse ex-interno, né, esse ex-presidiário. Meu nome é Paulo José França Muniz, tenho 44 anos, vim de uma infância perturbada. Meu pai e minha mãe, família muito pobre, lá no estado da Bahia. Meu pai bebia muito, agredia minha mãe dia e noite. Aí aquilo ali eu criei ódio, porque eu via minha irmã e meus 2 irmãos chorando e eu sendo mais velho. Eu fui criando ódio do meu pai, vontade de matar ele. E por eu não ter tamanho para me vingar dele, eu ficava sempre planejando de ver ele longe da minha mãe, porque eu via minha mãe chorando muito, não tinha para onde ir, desesperada. Aí chegou um certo dia que eu vi ele pegar uma espingarda para querer matar minha mãe, e minha mãe não tinha mais para onde correr, porque ela estava encurralada dentro de um quarto. Aí a única maneira que eu encontrei, que eu vi na minha frente, foi um cabo de machado. Foi que eu bati no braço do meu pai, a espingarda caiu. E só maquinando coisa ruim, só vinha coisa ruim na minha cabeça. Com os 15 anos, eu já estava com 3 homicídios nas 3 pessoas que eu tinha matado, com uns 15 anos de idade. Aí quando eu teria meus 17 anos, o investigador lá falou para minha mãe: olha, teu filho não vai passar dos 18 anos, vamos matar ele. Com 18 anos nós matamos ele. Que por enquanto ele ainda tem a proteção do juizado de menor. Aí ela falou: filho, se tu me ama, vai embora, vai para São Paulo. Aí nós chegou aqui, começou a fazer sequestros, no tráfico, assalto à empresa de ônibus. Nós tínhamos um amigo que trabalhava dentro do restaurante. Ele passou para nós toda a caminhada do dinheiro, que nós ia pegar o dia dos feriados. Aí quando nós se aproximou para fazer esse assalto, todo mundo enquadrado. O dono do restaurante levantou e deu um tapa na cara do meu parceiro. Aí meu parceiro deu um tiro nele. Como o rapaz era muito alto e forte, aquele tiro não atingiu ele não tombou. Eu fui e dei 10 tiros nele com 9mm. No último tiro que eu dei nele, ele falou assim: não me mata não. Ele já estava vendo a ansiedade da morte. Ele pediu para eu não matar ele. Mas eu estava tomado, porque todas as minhas vítimas tinham que ter o sangue. Se eu não visse sangue, eu não tinha feito nada. Já estava por 8 latrocínios. Aí nesse daí, eu fui preso. Aí chegou, me levou para a audiência. Chegando na audiência, o juiz perguntou para mim: seu Paulo, o senhor sabe que o senhor está aqui? Eu até pensei que era por algo que eu tinha feito. Falei: sim, senhor. Aí ele começou a falar: o senhor está aqui pelo roubo de um Ford Ka, onde você agrediu a vítima, fez a tentativa de homicídio. Eu falei: não, doutor, eu não fiz esse crime. Esse aí não é eu. Aí ele falou: mas todo mundo está aqui, a vítima está reconhecendo o senhor, o investigador está conhecendo o senhor. E antemão já estou condenando o senhor aqui a sentença de 18 anos. Aí ele falou: pode levar o réu daqui. Aí não que chegou na comarca, eu ainda falei para o investigador: eu vou matar esse juiz. Aí ali dentro eu só planejava tudo. Fazer um buraco na parede, no chão, alguma coisa. Tentar comprar minha fuga para fugir e matar esse juiz. Como a comarca encheu muito e tinha muitos presos já condenados, foi um bonde e me levou para o Carandiru. A primeira entrevista que nós tínhamos lá era com um psicólogo e um diretor. A primeira resposta que ele falava era: em caso de vida ou morte, você tem que avisar quem?
que aqui você vai entrar, mas eu não sei se você vai sair. Aquele dia foi um choque, porque eu já estava perturbado. A minha mente já estava tribulada, que eu estava num lugar que eu não esperava chegar. Eu não dormia. Minha noite eu não dormia. Era o tempo todo assustado com o que ia acontecer, o que poderia acontecer. Então eu não tinha mais paz. Lá dentro tinha um trabalho da igreja. Era até forte o trabalho da igreja. Mas eu não queria saber de igreja. E ainda chegava o obreiro para perguntar como é que eu estava. E dentro de mim estava tipo um câncer me corroendo. Ódio do juiz e ódio do obreiro da Igreja Universal. Sempre ele vinha com a palavra: Paulo, como você está? Eu respondia para ele: eu estou mal, eu estou com ódio. E dentro de mim, eu ficava planejando: já que eu tenho que matar esse juiz, eu tenho que começar com esse obreiro aqui dentro. Se assim vai me deixar em paz. Acho que foi um certo dia, ele chegou um dia e disse: hoje eu vim aqui fazer um convite diferente para você, Paulo. Aí eu olhei para a cara dele assim: é o que é que o senhor quer? Eu quero conversar com você lá dentro da igreja. Conversar comigo lá dentro. Aí eu abaixei a cabeça, olhei para ele de novo. Mas de tanto ele se aproximar de mim, não teve como eu falar não para ele naquele dia. Eu fui. Aí quando eu cheguei lá no último banco, ele sentou comigo no último banco, foi chegando mais gente no culto, daqui a pouco a igreja estava cheia. Aí chegou um pastor e começou a pregar. Tudo que esse pastor pregava vinha na minha direção. Aí esse pastor lá, ele falou assim: ó, você que matou, que roubou, traficou, que cometeu vários delitos, não importa o que você fez. Se você liberar o perdão, eu te garanto que a tua vida vai mudar. Não importa o lugar. Aí eu falei: esse homem é louco. Liberar o perdão como? Na minha mente só estava esse juiz. Aí eu olhava para o lado assim, e agora tem mais esse obreiro aqui do meu lado sentado. Está esse juiz e esse obreiro na minha mente. No dia seguinte, eu fui o primeiro a chegar. Já sentei lá no meio da igreja. E o pastor torna a dizer: libera o perdão. Libera o perdão. Eu preciso ser liberto desse ódio que está me castigando. Eu não consigo dormir. Tira isso dentro de mim. Como foi? Com 8 dias que eu peguei firme, eu fiquei livre. Eu me libertei do ódio, daquela vingança, do cigarro, da maconha, da farinha, da cachaça na cadeia que eu fazia e tomava. Me libertei tudo de uma vez. Desci as águas, me batizei. No outro dia, eu já saí culpando esse obreiro para evangelizar. E todo mundo que via eu nas drogas, fazendo as coisas erradas ali, eu comecei a convidar eles para ir para a igreja. O pastor ainda falou assim para mim, não como para mim, como o pastor estava ali, olha. Aí ele falava assim: quem conhece a Deus? Muito levantava a mão, eu também levantava. Por que você conhece a Deus? Aí eu falei um dia para ele: porque eu parei com os vícios. Aí no final ele falou assim: não. O parar com os vícios, tem muitas pessoas que param. O conhecer a Deus é que você tem uma paz dentro de você. É a certeza de algo que você nem imaginava e aconteceu. É você buscar o Espírito Santo. Eu queria ter uma paz. Porque eu mesmo batizado, dentro de mim vinha aquele nervoso. Um belo dia, quarta-feira, dentro da igreja. Estava todo mundo buscando, eu comecei a sorrir. Veio uma alegria dentro de mim, eu comecei a sorrir. Eu sorria, eu chorava. Eu disse: hoje foi meu dia. Acabou a reunião, eu falei: pastor, eu estou feliz. Eu estou feliz. Ele falou: mas por quê, rapaz? Porque hoje eu conheci Jesus. Depois daquele dia, aí só veio mais condenação para mim. Mas toda condenação que vinha, eu dava risada. Eu falei: eu vou vencer. Aí minha condenação chegou a 119 anos e 7 meses. Aí eu saía evangelizando. Aí os camaradas, entre aspas, falavam assim: mas rapaz, você está cheio de cadeia agora, buscando a Deus, está cheio de cadeia. Eu digo: eu estou cheio de cadeia, mas eu estou feliz. Hoje, eu saio evangelizando. Eu falo do amor de Jesus. Meus companheiros de presídio, eles me ouvem, me procuram para dar orientação, me procuram
para fazer oração por eles. O que eu nunca tive lá fora, no convívio, com a sociedade, com minha família, eu tenho aqui dentro, que é uma paz interior, uma segurança. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Hoje eu digo, que dia? O dia que eu encontrei o Espírito Santo e um dia que a Igreja Universal apareceu na minha vida. Pois é, pessoal, contra fatos não há argumentos, né? O que eu vim a falar aqui, se Deus não falou com você através desse testemunho, o que eu vim a falar vai ser em vão, né? Porque estamos mostrando o que Deus faz na vida daquele que se volta para Ele, independente dos seus erros, né? Independente do que tenha feito. Deus, Ele perdoa e Ele muda, Ele transforma. Eu quero deixar uma boa tarde aqui para o Leandro, né, Lucas K, que nos acompanha aqui através do Instagram Cláudio Damasceno. Josimar Pereira, ele diz: boa tarde, obreiro. Josimar Pereira na escuta do programa. Antes de ir por encontro jovem, né, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, ao qual eu já faço aqui de antemão um convite a você jovem que está passando aqui por essa programação, pelas redes sociais. Talvez você está planejando sair para ir beber com os amigos, para ir atrás de farra. Muda o seu percurso. Vai ali na Igreja Universal ter uma tarde de alegria verdadeira, junto com todos os jovens do FJU e da Igreja Universal do Reino de Deus. Aí você vai saber e conhecer o que é a verdadeira felicidade. Porque talvez você saia com seus amigos, enche a cara de bebida, até muitas das vezes possível que até use drogas, e no outro dia, quando o efeito passa, o vazio é o mesmo. Então dá uma oportunidade para Deus, muda o seu percurso nessa tarde de domingo e vai ali na Igreja Universal, ali na rua Cipriano Maia, no número 357, participa junto com esses jovens que já estão lá, né, todos os domingos, e se preenche da presença de Deus, da verdadeira alegria. Eu quero deixar uma boa tarde para a Silvaneide Gomes, que também nos acompanha aqui através do Instagram, Cláudio Damasceno ali da linha base de cima, e a todo o povo querido ali da linha base de cima, ao qual eu faço um convite para logo mais às 4 horas da tarde, né, núcleo de oração da Igreja Universal ali na linha base de cima, em frente ao comércio do Ieldo. E Deus vai enviar um homem de Deus ali para, através desse servo, Deus falar com cada um de vocês que se fizer presente naquele lugar. E você é meu convidado especial. Eu quero deixar uma boa tarde para a dona Marlene Silva, ali na Lagoa Funda. Ela diz: boa tarde minha amiga, que Deus te abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos de canção bonita? Eu vou deixar aqui uma canção bonita e em seguida nós retornaremos para meditarmos na palavra de Deus. Fique com essa canção bonita. Tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar. A dona Marli, ela diz: povo abençoado, esse povo da minha base de cima. Boa tarde. Dona Marli nem conhece esse povo pessoalmente, mas ela sabe que é um povo abençoado, é um povo fiel, é um povo de um coração tremendo, que tem o Espírito Santo. Mas não faltará a oportunidade, né, dona Marli, da senhora conhecer, conhecer eles pessoalmente, né? A senhora conhece alguns que a senhora encontra na igreja, né? Mas um dia terá a oportunidade de conhecer os demais, povo de Deus ali da minha base de cima. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para
sua família, né, nos grupos da cidade, nos grupos de WhatsApp. Faz essa programação chegar ao máximo de pessoas possível para que Deus venha falar com essas pessoas assim como tem falado conosco. Vem me incendiar, vem me incendiar, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Você sabe qual é essa casa que Deus fala através dessa canção? É o nosso corpo. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Mas talvez, como em outra hora, o meu corpo servia de morada, né, para demônios, para espírito de prostituição, de adultério, para espírito de bebedice, de vícios, né? Talvez você está me ouvindo aí, você diz, a minha vida é assim também, obreiro, né? Mas somos nós que tomamos a decisão de mudar as nossas vidas, né? Como um dia eu falei que o meu corpo serviu de instrumento, né, de prostituição, de adultério. Hoje ele serve para morada do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então o nosso corpo é templo e morada para o Espírito Santo, não é para espírito de vício, espírito de prostituição. Mas muitas das vezes, por falta de conhecimento, nós deixamos nos levar, né, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus nas nossas vidas, a gente se deixa levar pelos prazeres desse mundo. E aí, o nosso corpo, que era para ser morada do Espírito Santo, passa a ser morada de vícios, morada de espíritos enganadores. Mas como eu falei, nunca é tarde, né? Aceite o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e a sua vida, o seu corpo, né, vai ser templo e morada do Espírito Santo, assim como o meu um dia foi usado pelo mal, e hoje eu tenho deixado Deus usar, né, fazer morada nele, porque foi para isso que ele foi criado. Amém? Quero falar, deixa eu só ver aqui o fundo de oração. A família ao pé da cruz, sexta-feira da paixão, né? Talvez você já recebeu uma cruzinha como essa, estou mostrando aqui, né, para você que está nos acompanhando através das redes sociais. Talvez você já foi evangelizado e recebeu uma cruz como essa, esse propósito da sexta-feira da paixão, né? O dia em que o Senhor Jesus foi levado à cruz pelos nossos pecados, né? Pecado nenhum ele tinha, ele foi para aquela cruz pelos nossos pecados, para que esses pudessem ter perdão, né? Então a palavra de Deus diz: todo aquele que aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, ele será salvo. Por que ele será salvo? Porque ele será perdoado mediante ao sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, né, na sexta-feira da paixão. E se você recebeu uma cruzinha como essa, ou se você não recebeu, a obreira eu quero, então passa na Igreja Universal, pega uma para você, aí você vai escrever os nomes dos seus familiares e deixe na cruz a sua casa até o dia 18 de abril, né, que será o dia dessa reunião, desse propósito, tá bom? Então vamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, nós vamos meditar em cima desse propósito, a sexta-feira da paixão, que fala sobre a crucificação de Jesus Cristo, a crucificação do Senhor Jesus. Fala assim no livro de Marcos 16, versículo 16, fala assim, ó:
E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram aroma para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram no sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol, e dizia uma a outra: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. E ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, o que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. A palavra de Deus fala que aquelas mulheres foram visitar o sepulcro do Senhor Jesus, né? E foram recepcionados por um anjo. E esse anjo falou para elas: ó, quem vocês buscam, o Jesus de Nazareno, já não está mais aqui, já ressuscitou. Já ressuscitou. A ressurreição do Senhor Jesus é a maior e melhor notícia que o mundo já ouviu, pois representa a vitória sobre a morte. Isso é, por meio da ressurreição do Salvador, a obra redentora de Deus pela humanidade se tornou completa e eficaz. Assim, com o sacrifício consumado, o Filho do Altíssimo passou a ser o fundamento da igreja, e por intermédio dele, todos os que crê podem compartilhar da sua maior herança, a vida eterna. Amém? Todos aqueles que nele crê podem compartilhar da sua maior herança, a vida eterna. Então o Senhor Jesus, ele foi para aquela cruz pelos nossos pecados, para que houvesse remissão dos nossos pecados, né? Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Então a cruz para muitos é sentido de tristeza, sentido de maldição, mas para nós não. Para nós a cruz vazia, ela é sentido de vitória, né? Porque foi naquela cruz que o Senhor Jesus venceu a morte, venceu os nossos pecados, venceu tudo de ruim que tinha sobre o ser humano. Isso quando esse aceita ele como único e suficiente Salvador. Versículo 7 da Bíblia: mas ide e dizeis aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque o temia. Seus discípulos e Pedro, né? Embora Pedro se sentisse envergonhado por ter negado Jesus, o Messias não havia rejeitado. Pelo contrário, o anjo fez questão de destacar o seu nome entre os discípulos, para que ele não se excluísse. Da mesma forma que o Senhor teve cuidado de mostrar a Pedro que havia perdoado e que continuava contando com o seu empenho para realizar a sua obra, ele se preocupa. Ele se preocupa zelar e chamar para serem os seus servos todos os que se arrependem dos seus erros e possuem o desejo sincero de servi-lo. Amém? Essa é a palavra de Deus para o nosso entendimento nessa tarde. Veja algo forte aqui que o bispo fala sobre essa parte que fala de Pedro, né? Embora Pedro
se sentisse envergonhado por ter negado Jesus, o Messias não havia rejeitado. O Senhor Jesus, pessoal, não rejeita ninguém. Talvez você está aí, você diz, não, mas para mim não tem perdão, obreiro. O que eu já fiz, o que eu tenho feito não tem perdão. Tem perdão para todos, pessoal. O único que não tem perdão é o diabo, porque ele já está condenado. Para ele não tem perdão, mas para o ser humano, por mais terrível, por mais abominável que tenha feito, Deus ele perdoa. Assim como o Senhor Jesus perdoou a Pedro, ele perdoa a todos. Não havia rejeitado. Pelo contrário, o anjo fez questão de destacar o seu nome dentre os discípulos para que ele não se excluísse. O problema, pessoal, é que muitas das vezes o ser humano ele já foi tão usado pelo mal que ele mesmo se exclui, ele mesmo não crê que Deus vai perdoá-lo, que o Senhor Jesus pode e quer perdoá-lo. Quer dizer, é ele mesmo que se exclui, né? Nem Deus e nem o Senhor Jesus que exclui, é a própria pessoa que se exclui, porque o próprio mal coloca na mente da pessoa, para você não tem mais perdão, né? Deus não te perdoa mais, né? Tira logo essa vida, tira logo isso que você chama de vida, para que acabe o seu sofrimento. Por quê? Porque ele quer, aqui não sai, né? Porque ele quer que você tire a própria vida para ele levar sua alma para o inferno. Mas enquanto nós estamos vivos, Deus, ele aceita o perdão de cada pecador, por mais abominável que seja. Amém? Então essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde de domingo. Se você tem a cruzinha, a cruz de propósito da Sexta-feira Santa, 18 de abril, você coloca o nome dos seus familiares para levar até a igreja nesse dia. Se você não tem, passa na igreja, pega, né? Se alguém passar na sua rua evangelizando, você já está sabendo do propósito, né? Então pega a sua cruz e coloca o nome dos seus familiares, né? Escreva os nomes dos seus familiares, né? Deixe esta cruz na casa até o dia 18, né? Você recebeu a sua cruzinha? Então guarda ela em casa aí, coloca o nome dos seus familiares e guarda ela até o dia 18. Eu quero deixar um boa tarde aqui para o Benedito Ribeiro, ali da linha base de cima. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Ao Marcelo Almeida, ele diz amém, amém, guerreiro, em nome do Senhor Jesus. Também aqui através do Instagram, Cláudio Damasceno, ao Francisco Wagner e ao Benedito Silva, ele diz boa tarde, guerreiro, que Deus abençoe, amém, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar mais um testemunho, em seguida nós retornamos para darmos continuidade. Deixa eu só ver aqui, porque hoje o WhatsApp não abriu, então estou vendo aqui os testemunhos pelo YouTube. E ainda adolescente eu senti vontade de conhecer o mundo. O meu pai ele era muito rígido, ele não permitia, e eu não tinha tido um encontro com Deus ainda, né? E com 16 anos ainda eu conheci as drogas, conheci a maconha, conheci vários tipos de droga, né? Cocaína, o álcool, mas aí ainda não foi o meu fundo do poço. Depois de passado isso aí eu entrei no exército, e lá dentro do exército eu conheci muita gente que era envolvida com drogas, e comecei a traficar lá dentro. Foi aí que eu comecei a me envolver com a criminalidade. Saído do exército, em vez de seguir uma vida como um cidadão normal vive, trabalhando tudo, eu me envolvi mais ainda com o crime. Aí comecei a assaltar. E numa dessas tentativas de assalto acabei sendo preso, né? Fui preso e fui em cana. Tirei 5 meses de cadeia e lá dentro eu conheci o trabalho da Universal. Busquei a Deus e tudo, mas eu não tinha tido um encontro com Deus ainda, não estava firme com o Senhor. E ganhei minha liberdade. Saí novamente e saí pior do que eu estava. Aí realmente eu fiquei, como diz, eu entrei numa faculdade e fiquei formado no crime. Formei quadrilha, tinha pessoas sob o meu comando, né?
na qual a gente começou a articular assaltos mais pesados, né, irmão? No decorrer de um desses assaltos, eu me lembro bem, um dos rapazes foi dispensar o carro que nós tínhamos roubado e ele foi preso pela polícia. A polícia pegou ele e fez ele denunciar onde a gente estava. Ele levou justamente onde a gente repartia ali a mercadoria, repartia o dinheiro. E a polícia foi e conseguiu prender 3 dos meus parceiros e deu um monte de tiro em cima de nós. Eu me recordo que nessa hora eu não tive reação a não ser correr. Aí o que aconteceu? A polícia ficou no meu encalço. Com o passar do tempo, depois disso aí, eles me cercaram. Descobriram que num certo dia eu fui lá no meu pai. Eu não tinha parada certa, eu sempre ficava de um lugar para o outro. E eu resolvi nesse dia dormir na casa do meu pai. Quando eu acordei de madrugada, eu senti algo estranho e a polícia já estava cercando o quarteirão todo e eu não sabia. Bateram na minha porta, eu fui atender, quando eu vi, me deparei com a polícia. Consegui correr pelos telhados ainda, consegui dar fuga, mas eles tinham cercado o quarteirão. E nessa fuga quebrou o telhado, eu caí de lá de cima. Né? Ali eu vi o meu fundo do poço, eu vi que eu não ia ter escapatória, eles conseguiram me prender. Vi realmente entregar, lembrei da época que eu ia na igreja e lembrei que tinha um Deus no céu que era por mim. E eu não queria mais viver aquela vida, eu estava cansado daquela vida. Eu vi que se eu continuasse daquela forma, ou eu ia morrer, e como eu conhecia a palavra de Deus, eu ia para o inferno. Foi aí que entrou novamente o trabalho da Igreja Universal, na qual os obreiros iam, os pastores iam, e ali eu me entreguei totalmente para o Senhor. Deus transformou minha vida, hoje eu me encontro trabalhando, graças a Deus, me encontro com uma família, eu não tinha nada, não tinha filho, hoje eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, trabalho, tenho meu carrinho, graças a Deus, e tudo isso depois que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Foi aí que minha vida mudou realmente. Mas se não fosse alguém falar do amor de Deus para mim, eu não saberia, eu não ia conhecer. Então é muito importante para você que está vendo esse testemunho, né? Talvez eu não saiba expressar corretamente, mas eu sei que há um Deus no céu que Ele pode mudar e transformar a tua vida. Como me tirou do fundo do poço. Talvez você está aí dentro do presídio achando que não tem mais jeito, que não tem ninguém por você. Mas há um Deus no céu que vê tudo. E Ele te ama e vai transformar a tua vida também. Então acredita, entrega a tua vida também para o Senhor Jesus. Ouve a palavra e tenta praticar. E tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se ao ligar o seu ventilador... Pois é, pessoal, olha que testemunho forte, né? O cara teve da igreja, né, quando criança, quando mais novo, e acabou que seguindo o caminho errado, né? Mas é aquilo que a palavra de Deus fala, ó, ensina aos teus filhos os caminhos que devem andar, e mesmo que se distancie, mais ou menos assim, deles não esquecerão. Você vê que quando ele chegou no fundo do poço, ele lembrou da igreja, ele lembrou dos momentos dele na igreja, né? Então ali caiu a ficha para ele. Olha a importância de apresentarmos a nossa família a Deus, pessoal. Talvez você coloque o nome, né? Talvez você vai colocar o nome nessa cruzinha que eu estou te mostrando aqui, você que nos acompanha através das redes sociais, e você talvez nem acredita, você diz, mas vou fazer porque o obreiro pediu, porque o pastor pediu, né? Mas talvez você nem crê. Mas quando você coloca o nome do seu familiar, que você coloca no altar de Deus, você está colocando a sua família nas mãos de Deus, pessoal. Você acha que Deus vai permitir que os seus familiares venham morrer sem conhecer Ele? Você colocando eles nas mãos desse Deus? Não vai, pessoal. Não vai. Então nesse dia 18, né, você já recebeu a sua cruzinha, a sua cruz, então coloca o nome dos seus familiares, guarda ela aí na sua casa até o dia 18 de abril, né, e leva ela nessa reunião da sexta-feira da paixão, né? Os horários da reunião eu não estou bem por dentro, né, mas acredito que os horários quase que normais da igreja, né? Se não me engano, acho que é 9h30 da manhã. E as demais, a reunião provavelmente às 18 horas, né, que é um feriado, mas no decorrer da semana vai ser falado os horários, né, os horários exatos dessa reunião. Não tem aqui no convite os horários, mas
Passou um evangelista aí na sua rua, não desperdiça não, pessoal. Não desperdiça a oportunidade de colocar a sua família nas mãos de Deus, não. Porque você vai estar colocando, como eu falei, né? Talvez você nem acredita, mas você vai, ao colocar nessa cruzinha e apresentar ela diante do altar, você vai estar colocando a sua família nas mãos do Deus poderoso. Você acha que eu vou deixar essa oportunidade passar de mais uma vez apresentar a minha família nas mãos do meu Senhor? Não vou, pessoal. Não vou. Deus, ele é poderoso, pessoal. Você vê, ó, eu vou contar aqui um pouquinho do meu testemunho, né? Há muitos anos atrás, não lembro o número de anos, eu fiz um voto com Deus diante do altar. Eu falei: meu Pai, eu só não aceito que nenhum dos meus familiares venham perecer, morrer sem conhecer o Senhor, sem ter a salvação eterna. Mas se o Senhor, se o Senhor tiver que permitir alguma coisa na vida deles para que eles sejam salvos, que isso aconteça. Depois o Senhor restaura tudo, né, e dá o principal, né, a salvação eterna. E o meu pai era idólatra, meu pai era prostituto, meu pai traía minha mãe, tem filhos fora do casamento, né, era fumante, né, e ele nunca conseguiu largar o cigarro, pessoal, e a amante, né, ele morria por aquela amante, né, e olha o que aconteceu, olha como Deus é maravilhoso, pessoal. Obreiro, você vai falar de uma coisa que aconteceu com seu pai e você diz que Deus é maravilhoso? Porque hoje eu acredito que ele está salvo. O neto dele veio lá de São Paulo, que é pastor da Igreja Universal, falou de Jesus para ele. Eu já vinha falando há muito tempo, mas ele não, você sabe que, como diz a Bíblia, Jesus na cidade dele não fez poucos milagres, né? Mas ele veio, falou de Jesus para ele, ele aceitou, batizou-se, né? E ainda continuou com a mesma vida. Lá surgiu um problema de saúde dele, ele fez uma cirurgia, e para a honra e glória do Senhor Jesus, pessoal, ele esqueceu de tudo. Ele esqueceu da amante, ele esqueceu do fumo, ele esqueceu até o café, que ele gostava bastante de café. Ele só toma de manhã porque a minha irmã coloca para ele merendar. Durante o dia ele nem se lembra mais. Obreiro, mas você diz que Deus é maravilhoso? Sim, porque ele já está com 88 anos, se eu não me engano. 88 anos, então ele está pertinho de partir, né? E hoje eu creio que ele está salvo, porque tudo que ele fazia de errado, hoje ele não faz mais. Eu não pedi a Deus que, se tivesse que acontecer alguma coisa para salvar a alma da minha família, ele podia permitir acontecer. Então está nas mãos de Deus, pessoal. Esse mundo é podre, né? Feliz aquele que partir desse mundo com a salvação eterna. Amém? Então esse é um pequeno testemunho desse voto que eu tenho com Deus, e eu creio que nenhum dos meus familiares vão se perder. Nenhum vai se perder, porque eu tenho um voto com o meu Deus, e eu creio. Eu vou deixar aqui mais um louvor, acho que dá tempo. Em seguida nós retornamos para finalizarmos a essa programação. Deixa eu só procurar o louvor aqui, tenha só um pouquinho de paciência. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá.
promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a fé, Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Passa lá. Quero deixar um boa tarde, nunca mais eu mandei boa tarde para ele, para o meu amigo, seu Zequinha, dona Toninha, e a todos da família Dias ali no bairro São Francisco, e a todos os que nos acompanham através das redes sociais, através da rádio convencional, do rádio convencional. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada ouvinte da Rádio Caiçara FM. Onde estiver chegando as ondas amigas dessa emissora, que chegue a presença do Espírito Santo aí na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração. Prepara aí o seu copo com água, apresenta a Deus. Está chegando aos momentos finais do programa Momento do Presidiário. Segura aí esse copo com água nas suas mãos ou coloca aí do lado do rádio receptor. Meu Pai, meu Senhor e amado Deus, meu Paizinho querido, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu me coloco, meu Pai, aqui diante da presença do meu Senhor, invocando o Teu nome, meu Pai, junto com os ouvintes desse programa, dessa programação, apresentando, meu Deus, esse copo com água, para que o Senhor, meu Deus, venha tocar nessas águas, porque nós sabemos, meu Pai, que se o Senhor tocar nessas águas, elas se tornam águas milagrosas, poderosas, meu Pai. Eu creio nisso, meu Pai. Tua palavra diz que o Teu servo, aquele homem que te servia, aquele homem de Deus, quando ele não podia ir até um enfermo, ele pegava um pedaço das suas vestes, consagrava e enviava ao enfermo e ele era curado. Está escrito na Tua palavra, meu Pai, é o poder da fé, e nós cremos nesse poder, meu Pai. Por isso nós apresentamos ao meu Senhor essas águas, que seja a medicina do céu nas nossas vidas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beba da sua água com fé, crendo no milagre em nome do Senhor Jesus. São exatamente 15 horas e 21 minutos, né? Chegamos aos momentos finais do programa Momento do Presidiário. Vou deixar aqui mais um louvor, mas já se despedindo de cada ouvinte do programa Momento do Presidiário. Tenha a todos uma boa tarde, um bom início de semana e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Próximo domingo não vou poder estar aqui, mas Deus vai enviar um homem de Deus aqui, o Osani Xavier, para dar continuidade a essa programação. E passando esse domingo que vem, no outro estarei aqui para estar junto com vocês em mais um programa Momento do Presidiário. Isso se Deus quiser, né? Se Deus permitir. Se Ele não permitir que esse servo esteja aqui, Ele enviará outro em meu lugar. Desde já, meu boa tarde a todos. Tchau, tchau. Bom início de semana. E até a próxima oportunidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu só procurar aqui um louvor para finalizarmos a programação com um louvor. Tchau, tchau e até a próxima oportunidade. O fogo
fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no meu esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jesus Cristo, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima. Quero deixar uma boa tarde aqui para o Renato Russo. Boa tarde, do RS, né? Ele é ouvinte do programa do Momento do Presidiário de todos os domingos, né? Todo domingo ele participa da programação. Que Deus abençoe, guerreiro, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você e todos da sua família. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é. Eu quero deixar uma boa tarde para a Luz Girão, que nos acompanha aqui através do Instagram, Cláudio Damasceno, também o Ismael Lima. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover